Olá, tudo bem? O problema da religião é não levar em consideração a época, o tempo, para que dias foram escritas as epístolas, o Evangelho, a lei de Moisés, até quando durou a lei de Moisés. E eles trazem 20 séculos como se fosse escritos semana passada, no dia de ontem, hoje na parte da manhã ou na parte da tarde. Eles não respeitam as datas, as épocas. Vamos ler a respeito de que nos dias de hoje não existe, depois do ano 70, quando veio o juízo de Deus, não existe mais o dom de profeta, de pastor, de presbítero, de evangelista. É difícil acreditar? É difícil, mas pela revelação nós entendemos. Porque nos dias de hoje é o próprio Deus que está dentro do nosso espírito. É Ele que nos conduz, é Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra os caminhos que devemos percorrer. É Ele que nos salvou pela sua graça. É Ele que nos escolheu como seus eleitos. Não adianta dizer eu sou pastor, eu sou um presbítero, eu sou bispo. Você não é nada. Você simplesmente pode ser um eleito de Deus, se não for um filho da perdição. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 7, diz assim. Eu vou pular alguns versículos porque o contexto é em torno desse assunto. Então depois, se você quiser, você leia. Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 7, diz assim. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esses dons existem até os dias de hoje? Será que existe? O dom da cura existe? Não conseguiram curar um vírus do coronavírus? Será que existe esse dom? O dom de falar línguas que são idiomas, glossa, não são balabachúrias, vassoura que canta, vassoura que anda, não é nada disso. Línguas se refere a idiomas. Foi usado em Atos dos Apóstolos para que os que fossem de outras nações, de outras regiões, de outros idiomas, entendessem as grandezas que os apóstolos estavam falando de Deus. Então, por isso que havia o dom de línguas, que era para falar a língua do outro e o outro entender que estava falando a respeito de Deus. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Vou pular para o 11. E ele mesmo concedeu uns. Aqui que a religião se apega para colocar cargos nas igrejas, nas chamadas igrejas, porque igrejas são vidas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas para que Deus concedeu esses dons? Seriam dons eternos ou teria prazo de validade? Teve prazo de validade. Teve uma finalidade esses dons que Paulo diz que deu naquela época, antes do ano 70, antes do juízo de Deus. Vamos ler, versículo 12. Para que foi dado os dons? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então os irmãos que viviam antes do juízo de Deus, antes do ano 70, eles deveriam ser preparados. Eles deveriam ser moldados à estatura perfeita de Cristo. Para quê? Para alcançar essa salvação. Quando viesse o juízo de Deus. Quando veio o juízo de Deus no ano 70, depois de Cristo, houve o julgamento. Aquele julgamento foi para quem? Para o povo de Israel, os israelitas. Nós somos gentios, nós pertencemos à descendência de Abraão pela fé. Quando Deus disse a Abraão, você será pai de uma grande nação, de uma imensa nação, que não poderá contar. Assim é os eleitos de Deus, os gentios que somos nós, que fomos selecionados como herdeiros, como filhos de Abraão, pela fé. Por isso que nós não dependemos de agradar a Deus com obras.
O povo gentil não agrada a Deus com obra nenhuma. Nenhuma obra que você fizer, você pode agradar a Deus. Porque nós somos escolhidos pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós confessamos o nome de Cristo pela fé. Nós anunciamos a graça de Deus pela fé. Se eu for num lugar e querer me mostrar a Deus dando um dízimo, que nunca foi dinheiro, era alimento, mas vamos ser que seja, é uma obra, Deus não se agrada com obra. Se eu quiser mergulhar no Rio Jordão para mostrar a Deus que estou me batizando, cumprindo um ritual da lei, Deus não se agrada disso. Porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Quando eu confesso a você que eu creio em Cristo, no Cristo ressuscitado, eu estou demonstrando a você que eu sou filho da fé, eu sou descendente de Abraão. O que os evangélicos são? Judeus. Eles querem ser judeus, eles querem agradar a Deus com suas obras, com seus rituais, com as suas cerimônias, e eles não conseguem. Para Deus, eles são eleitos, a maioria são eleitos, só que estão debaixo de escravidão. Deus não está vendo nada disso. A pessoa pode jejuar 1 ano, Deus não vê, porque é obra. A pessoa pode subir o monte 50 vezes por dia, não é obra. A pessoa pode pular no Rio Jordão, na piscina, na cachoeira, é obra. Deus não se agrada de obra. Então, os dons naquela época foi dado para quê? Para aperfeiçoar os irmãos que herdariam a salvação, que alcançariam a salvação pelo aperfeiçoamento. Por isso que existia instrutores, tutores, existia pastores para conduzir aquelas ovelhas. Porque ali eles ainda estavam, como eles eram judeus, judaizantes, eles estavam vindo da transição antes da cruz, então eles tinham pastores. Nós hoje nós não temos pastor, nós não temos bispo. Quem conduz a nossa vida espiritual, porque a vida carnal não interessa para Deus, quem conduz a nossa vida espiritual é o próprio Deus. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Veja o que Paulo disse na epístola de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, a respeito de dons. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, que é idiomas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas quando que passará isso, Paulo? Eu vou voltar aqui. Vou colocar aqui, 1 Coríntios 13, 9. Pois diz assim: pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando que veio o completo? Quando que veio o perfeito? No ano 70, quando Jesus veio na sua segunda vinda para julgar Israel. Então, aqueles dons de pastores, de bispo, de presbítero, de evangelista, teve um fim. Quando foi? No ano 70. Hoje em dia, o que tem por aí, infelizmente, sinto te dizer, mas são enganadores. É o espírito de enganação nesses lugares. Eles não têm dom de nada, eles não têm profecia de nada, eles não sabem nada. Essas línguas balabachúrias que eles falam não tem nada a ver com Deus. Isso são espíritos de enganos que estão nesses lugares. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.